A paz do Senhor, querido estudante da Palavra de Deus, é uma alegria tê-lo aqui mais uma vez comigo e hoje nós estudaremos então sobre a doutrina do Espírito Santo. Estamos em pneumatologia e nós iniciaremos pela natureza do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo no slide que está em sua tela. A natureza do Espírito Santo se evidencia através da sua personalidade singular, ímpar, inigualável, da sua divindade, dos seus nomes e símbolos, conforme revelam o Antigo e o Novo Testamento. Sim, o Espírito Santo, ele é Deus e está revelado em toda a Bíblia Sagrada. Ainda sobre a natureza do Espírito Santo, ela engloba primeiro a personalidade do Espírito Santo, ou seja, ele é uma pessoa. João, capítulo de número 16, versículos de número 7 e 8, nós temos registrado na palavra de Deus o seguinte: Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apocalipse, capítulo número 2, versículos 7, 11 e 17. Nós temos uma poderosa revelação sobre o Espírito Santo. Apocalipse 2, versículo 7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós temos aqui a personalidade, a revelação do Espírito Santo. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, eu enviarei um outro Consolador, e essa palavra outro vai apontar para uma pessoa, alguém da mesma espécie, alguém que tem os mesmos atributos, que tem o mesmo poder, que tem o mesmo conhecimento. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus. Nós temos aí um pronome sendo utilizado para o Espírito Santo. Nós ainda vemos que é o Espírito Santo quem vai dar ao que vencer. É o Espírito Santo que disse e fez a promessa, e ele nos dará um novo nome, e ele nos dará de comer da árvore da vida, e nos dará do maná escondido, aleluia, por Deus. Veja ainda sobre a personalidade, significa, ponto 1, personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa moral, que tem poder de escolha, que conhece o certo e o errado, tem volição, é autodeterminado. Nós temos ainda o ponto 2, o elemento estável da conduta de uma pessoa, sua maneira habitual de ser, aquilo que a distingue de outra. Ponto 3, traços típicos, originalidade, a qualidade de ser original, tudo isso é personalidade. O Espírito Santo tem uma personalidade, assim como você tem uma personalidade. Ainda sobre a natureza do Espírito Santo, ela ainda engloba a sua deidade ou divindade. João, capítulo aí de número 4, versículo de número 24. Acompanhe comigo a leitura bíblica. João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra deidade, ela significa divindade. É um influxo divino, é uma inspiração, é Deus. Divindade significa Deus, deidade significa Deus, aponta para essa divindade. A deidade do Espírito Santo é indicada por ele, número 1, porque ele possui
nomes de Deus. Ele possui os nomes de Deus, e nós veremos isso. Ponto 2. Ele tem os atributos de Deus, atributos que são exclusivos da divindade. Ponto 3. Ele executa os atos, as obras que só Deus pode executar. E o ponto 4, ele está associado com Deus nas bênçãos e na fórmula batismal. A natureza do Espírito Santo vai englobar os nomes do Espírito Santo. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2. Nós temos a revelação dos 7 Espíritos que estão diante de Deus. É o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo. Você vê isso lá em Apocalipse. Fala sobre os 7 Espíritos que estão diante de Deus, é a plenitude do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: e repousará sobre ele, sobre quem? Sobre o ungido máximo, sobre o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E vários outros textos que vão apontar para os nomes do Espírito Santo. Nós veremos ainda os símbolos também do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. A pessoa do Espírito Santo não deve ser confundida com alguma forma corpórea. É importante que você preste atenção nisso agora. Uma forma corpórea não é a pessoa do Espírito Santo. Nós temos manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não necessita de um corpo material para se manifestar. Sendo assim, o Espírito Santo, ele não é de forma alguma uma pomba. Ele não é uma pomba, ele não é um pássaro. O Espírito Santo não é também uma chama, um foguinho, não é água, não é um fogaréu. O Espírito Santo não é o vento. Assim como o Espírito Santo não é óleo, não é o azeite, o Espírito Santo não é, mas ele pode ser representado por isso. Então nós temos símbolos na Bíblia Sagrada que apontam para o Espírito Santo. Assim como o Filho de Deus não é um cordeiro, um animal aqui na terra, mas o cordeiro é um símbolo que aponta para a obra do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, a pomba, o óleo, o vento, o fogo são símbolos que apontam para a obra do Espírito Santo, nos ajudam a compreender algo mais sobre a pessoa divina do Espírito de Deus e a sua atuação entre nós. Veja ainda que sua personalidade é espiritual e incorpórea. Incorpórea. Não se trata de um espírito criado como anjo ou como homem. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é tão eterno como Pai, tão eterno como Filho. Ele é Deus, ele não é obra da criação, ele não surge a partir de um relacionamento do Pai e do Filho, não. Ele é Deus, eterno, tão eterno quanto o Pai, tão eterno quanto o Filho. Ainda um ponto importante é a palavra espírito. E ela deve ser interpretada com cuidado, porque esta palavra pode identificar tanto o espírito humano, pode identificar também um espírito criado, como por exemplo os anjos, mas ela ainda pode identificar o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. Em relação ao homem, a palavra espírito indica um espírito criado. Da mesma forma, em relação aos anjos, indica então o espírito criado. Veja que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, os anjos são espíritos e são enviados para servir em favor daquele que não é um crente nominal, em favor daquele que é alguém que nasceu de novo, de fato, nasceu da água e nasceu do Espírito, nasceu da palavra de Deus e nasceu por uma atuação do Espírito Santo, utilizando esta poderosa palavra, o Espírito Santo que dá vida.
É da palavra de Deus que nós somos vivificados, e essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. É necessário nascer da água e do Espírito. Quem nasceu da água e do Espírito nasceu de novo, nasceu de fato de Deus. Essa pessoa tem anjos do Senhor que são enviados para trabalhar, para ministrar, para atuarem em seu favor. Não é um crente nominal, mas de fato é um cristão, é alguém que identifica-se com Cristo, é alguém que o mundo pode olhar e ver Cristo estampado nessa pessoa, é um legítimo representante do céu. Mas em relação ao próprio Deus, a palavra Espírito, ela vai ganhar um sentido especial, porque ele é o Espírito eterno. Está aí Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. O Espírito eterno, ele é divino. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Apenas Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá, sem princípio nem fim. Ele é Deus. O Espírito Santo é o Espírito eterno. Nós ainda temos que ele é o Espírito pessoal com todas as manifestações próprias da sua personalidade. O Espírito Santo tem a personalidade e é uma personalidade divina. A personalidade do Espírito Santo, ainda na Bíblia, todos os elementos da personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Veja o primeiro ponto. Ele tem uma mente própria. João, capítulo de número 14, versículo de número 26. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele tem uma mente própria, ele tem intelecto. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, em seu versículo de número 11, nós temos registrado: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele tem uma mente, ele prescruta todas as coisas, ele sabe de tudo, ele compreende tudo, tem todo o conhecimento, ele tem uma mente divina. O Espírito Santo tem vontade. Nós estamos aí em 1 Coríntios, capítulo de número 12, em seu versículo de número 11, diz: mais um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, conforme ele quer. Ele tem vontade. A vontade é a exclusiva de quem tem personalidade. O Espírito Santo tem vontade, ele é uma pessoa. Ele também tem sentimentos. Efésios, capítulo 4, versículo 30, vai nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais ao Espírito Santo. Nele nós fomos selados e não podemos entristecê-lo. Ora, uma pessoa pode ser entristecida, uma coisa não. Veja ainda que, com respeito à mente do Espírito Santo, é através dela que o Espírito Santo ele fala, é porque ele possui uma mente, ele fala. Ele possui um intelecto, então ele pensa, ele raciocina, ele tem poder de determinação. São todos elementos típicos de personalidade. Romanos, capítulo de número 8, versículo 27, diz: e aquele que examina os corações, aleluia, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele tem intenção. 1 Coríntios 2, versículos 10, 11 e 16, nós vemos a intenção do Espírito, nós vemos a mente do Espírito, nós compreendemos que de fato ele conhece, ele tem a mente de Deus, ele tem vontade. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, através da vontade do Espírito Santo. Veja que ele pode atuar em parceria com o ser humano, com a vontade do homem ligada também com a vontade do Espírito. É quando nós oramos: ó Deus, faça a sua vontade. Ó Deus, eu tenho o desejo que o Senhor me use. Então a vontade humana
pode ser usada em conjunto com a vontade do Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós já lemos, ele reparte os dons a cada um conforme ele quer, conforme será útil para a sua obra, para a edificação dos santos, para a igreja. O Espírito Santo tem sentimentos. Nós vimos que o Espírito Santo, ele ama. O Espírito Santo, aleluia, ele também se alegra. O Espírito Santo também pode se entristecer. Ele tem todos os sentimentos de Deus, sentimentos esses que são comunicados, inclusive, com o ser humano, com as criaturas. Acompanhe no slide agora um ponto muito importante. O Espírito Santo não é, primeiro ponto, ele não é a força ativa de Deus, de forma alguma. O Espírito Santo não é apenas uma força, não é um poder, não é algo inanimado, não. O Espírito Santo, ele é Deus. Existe uma doutrina por aí que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, você sabe. Há religiões que ensinam isso. Há um grupo que se identifica como sendo cristão, mas em contrário à Bíblia Sagrada, eles dizem que o Espírito Santo é uma força divina e não uma pessoa divina. Nós temos ainda o Espírito Santo, ele não é um Deus menor. Há também religiões que dizem que o Pai, ele é Deus, e Jesus Cristo é um Deus menor, o Espírito Santo é um Deus menor também. Há pessoas que se dizem cristãs, mas creem no politeísmo, acreditam em um Deus maior e em deuses menores. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só há uma rocha, fora dele não há um outro, não existe outro Deus que ele conheça, aleluia. Mas nós já identificamos, quando nós estudamos a doutrina da Trindade, nós já identificamos, quando estudamos sobre Deus o Pai e sobre o Deus o Filho, que de fato o Pai é Deus junto com o Filho. O Filho é Deus junto com o Pai e o Filho são Deus, é Deus, na verdade, junto com o Espírito Santo, é uma divindade, um Deus triuno, manifestado em 3 divinas pessoas, mas com uma única natureza. A natureza divina, aleluia, indissolúvel, indivisível, ele é Deus. O Espírito Santo, ele também não é uma influência, uma mera influência divina. O Espírito Santo não é um sentimento avivado. O Espírito Santo não são emoções, tá? O Espírito Santo, ele não é simplesmente aquilo que se sente, aquilo que as emoções evidenciam. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós podemos ter sensações, sentimentos, emoções com respeito a uma pessoa. É claro que nós podemos, mas uma pessoa não é essas emoções. Você pode amar alguém, mas a pessoa que você ama não é o amor. Você também pode odiar alguém, mas a pessoa que você odeia não é o ódio. Você pode ter raiva por alguém em algum momento, mas aquela pessoa não é a própria raiva, percebe? É uma pessoa e você tem sentimentos em relação a ela. Nós ainda temos que há uma maligna doutrina, a doutrina do espiritismo kardecista, que diz que o Espírito Santo é o espiritismo. Mas isso é uma doutrina maligna de demônios e seja quebrada em nome de Jesus. O Espiritismo não é o Espírito Santo. O Espiritismo é uma doutrina de demônios. É mentira, é atuação demoníaca. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma religião. O Espírito Santo não é uma doutrina. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma influência, não é um sentimento, ele é um ser singular, ele é um ser divino, ele é Deus. O Espírito Santo também não é marido de Maria. Há uma determinada religião que acredita que o Espírito Santo é marido de Maria. E o Espírito Santo, por uma conjunção carnal, biológica, engravidou Maria. E daquele sexo nasceu Jesus, e isso é falso. A Bíblia deixa muito claro, Maria permaneceu virgem, e por uma atuação divina do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo a cobriu. A Bíblia diz, a virtude do Espírito te cobrirá. Aleluia!
a virtude do Espírito cobriu, o poder do Espírito cobriu Maria. Todas as promessas feitas no Antigo Testamento cobriram Maria naquele momento. E o Espírito Santo agiu, gerando no ventre dela um corpo para Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que da semente da mulher nasceria o Salvador, sem necessidade da semente, então, do homem, sem necessidade da ajuda humana. O Espírito Santo gerou um corpo para Jesus, assim como não foi necessário um casal para que Deus criasse Adão, assim como não foi necessário um casal, a conjunção carnal, para que Deus criasse Eva da costela desse homem. Não foi necessário conjunção carnal para que o Espírito Santo criasse um corpo para Jesus. O Espírito Santo, ele também não é a encarnação de Maria. Há uma determinada religião que acredita que Maria é a encarnação do Espírito Santo. E aí colocam como se na Trindade tivesse Deus o Pai, Maria e Jesus, mas isso é falso. A Bíblia jamais disse isso, jamais apresentou isso. O Espírito Santo é uma pessoa divina e Maria é uma mulher, um ser humano, como todo outro ser humano, tão pecadora como todo outro ser humano, tão necessitada de salvação como todo outro ser humano. É verdade que dela veio o Cristo, aleluia, é uma pessoa abençoada por Deus, mas pecadora como todos. Sem o sacrifício de Jesus, ela também não seria salva, assim como ninguém o seria. Jesus Cristo, aleluia, é Deus forte, poderoso, e com o sangue dele, os pecados de todos são perdoados. Maria também creu no Filho de Deus para alcançar salvação. Os pronomes do Espírito Santo, pronomes pessoais, são atribuídos ao Espírito Santo de Deus. Veja, pronomes pessoais masculinos, como ele, seu, aquele, dele. João, capítulo 16, versículos 8, 13 e 14, fala exatamente sobre esses pronomes. Então, também são atribuídos ao Espírito Santo. Em João 14, versículo 26, acompanhe comigo o texto na sua tela, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que aquele Espírito, ele ouve, ele fala, ele guia, ele conhece o futuro, ele conhece todas as coisas. Nós ainda temos que estudar sobre o termo outro consolador, e esse é o tema já do nosso próximo vídeo.